Olá, meus amigos abençoados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam ao coração de vocês, trazendo força, ânimo, discernimento, sabedoria, conhecimento e amor do Pai. Gostaria que você, meu irmão, que está aí na sua casa nesse momento, ou que você está ouvindo atentamente a esse vídeo, a hora que você procurar pela palavra do Senhor, procure pela Bíblia. Gostaria de ler para você no livro de João, capítulo 5, versículo 21, aonde Jesus falava a respeito da morte. Bem, nós sabemos que desde quando nós éramos criança, os nossos pais, os nossos antepassados nos ensinavam para que nós pudéssemos celebrar o dia dos mortos, o dia de finados. Pois muito bem, as pessoas no dia de hoje, elas procuram fazer tudo aquilo que a tradição manda, tudo aquilo que os pais ensinaram, mas deixam o mais importante, que é conhecer a palavra de Deus. Então, quero que você acompanhe comigo. Se você realmente não conhece o significado, dia 2, dia de finados, para que essa palavra venha te fortalecer, possa te guiar retamente e você confiar em Cristo, aquele que morreu para te salvar, aquele que te deu a vida, aquele que te colocou no mundo perfeito, saudável, para você viver, amar as pessoas, servir a Deus e honrar ao Pai. Diz assim, João, capítulo 5, versículo 21, diz assim, Jesus falando, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo em que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê, aquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora em que já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os ouvirão e viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Não vos maravilhes disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem partido para o mal, para a ressurreição do juízo. Glórias a Deus por isso. Jesus disse que aquele que crê no Pai tem a vida eterna. Pois bem, creio eu que você tem ouvido falar de Jesus, das historinhas de Jesus, dos milagres de Jesus, mas não sabe que se você crê nele, se você crê na morte dele, você crê para a vida eterna. Você pode morrer, mas crendo em Jesus, em Cristo, você terá a vida eterna. Convido você nesse momento para buscar uma intimidade com o Senhor. Nesse momento, gostaria que você examinasse a sua vida, examinasse o seu caminho, examinasse o teu sentido nos dias de hoje. O que você tem feito, no que você tem crido e como você tem feito para chamar a atenção de Deus. Você crê na morte, que ela termina aqui, ou você crê na vida eterna que te espera? Bom, pois sabemos que a Bíblia diz que em verdade eu vos digo que já chegou a hora em que os mortos ouvirão
a voz do Filho. Como que vão ouvir se estão mortos? Quando Jesus estava falando dos mortos, estava falando daqueles que morreram crendo em Cristo. Eu pergunto para você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, você que eu creio que você é uma ovelha do Senhor, eu creio que você é chamado por Cristo para ouvir a palavra dele. Creio que você não entenda nesse momento, mas você vai crer se você meditar na palavra. Quando ele diz que não entra em juízo quando a pessoa morre, aquele que passa da morte para a vida, ele quer dizer, estamos voltando para casa. A morte significa, quando você morre, você dorme no Senhor. Quer dizer, você volta para a casa do Pai. Mas porém, se você não creu nele, como que você volta para casa? Como que você está crendo na vida eterna? Que vida eterna você terá? Muitos, nesse dia, no dia 2 de finados, comemora-se o dia de finados, como a tradição ensinou. Orar, rezar para os mortos, acender vela, colocar flores. Isso só traz sentimento da carne, só traz comoção da carne. Faz você lembrar da pessoa e se comover. Talvez essa pessoa, o seu ente querido que viveu aqui junto conosco, nesse lugar, na terra, em que é dado o reino de Deus para nós, todas as coisas boas, mas o homem que desfruta mal do seu caminho. Então talvez esse ente querido, ele viveu tantos e tantos anos ao teu lado, só praticou coisas que nunca agradaram a Deus. Talvez essa pessoa só fez aquilo tudo errado. Talvez essa pessoa nunca ouviu da palavra de Deus. Talvez essa pessoa, ela fazia na ignorância, porque vivia assim como seu pai ensinou, como sua mãe ensinou, o seu avô ensinou, como a tradição comanda. Então você paga missa, você acende vela, achando que você vai livrar a pessoa do momento que ela está vivendo. Mas a Bíblia é claro que ela diz que todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Se a pessoa morreu sem crer, infelizmente, ela está guardada para o dia do juízo. Temos que analisar um certo ponto. Muitos, pela ignorância, morreram não querendo conhecer a Cristo. Muitos gostariam de crer, ouvir a palavra de Deus, mas não tiveram quem falasse, não tiveram quem ministrasse a palavra sobre a vida deles. Então esses passaram da morte para a morte, estão dormindo. Vai chegar o dia deles. Mas nós que estamos vivos, nós temos que estar adiante da situação e fazermos o melhor, praticar aquilo que a Bíblia diz. Então se diz que todos aqueles que se acham no túmulo ouvirão e sairão, é aqueles que creram em Cristo. A Bíblia diz que chegará ao fim do arrebatamento, em que todos os que creram em Cristo, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiros e subirão com o Senhor para as nuvens. E nós, os vivos que ficarmos, ressuscitarão também e subiremos para o céu. E os mortos que morreram e não creram em Cristo, esses ressuscitarão para o juízo. Então, naquele dia haverá muito choro e ranger de dente. Naquele dia muitos dirão ao Senhor: mas Senhor, nunca ninguém me falou. Como eu queria conhecer o Senhor? Talvez essa pergunta está aí no seu coração. Talvez você poderia ter falado para essa pessoa quando ela estava viva, alertado ela, mostrasse a verdade, mas infelizmente você foi guiado. Jesus disse que quando um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Talvez você seja guiado pela tua religião, talvez você seja guiado pelos homens.
Talvez você está com a venda nos olhos que você não enxerga a palavra. Mas hoje ainda dá tempo de você falar da palavra de Deus, de você compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Talvez é a hora, e já está chegando a hora, em que todos ouvirão a palavra de Deus. Mas como a Bíblia diz, como os ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não tem quem ouve? Talvez você está me ouvindo aí e achando que eu estou falando para conduzir você, levar você a um lugar chamado igreja, a um lugar chamado religião. Não se engane, meu irmão. A Bíblia diz que nós temos que fazer a vontade de Deus. Então, eu me vejo agraciado por Deus para falar da palavra de Deus com a verdade. E eu não quero ver você sofrer. Eu não quero que você venha passar por problemas sem você ouvir. Então, se a palavra de Deus diz que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica e crê, terá a vida eterna. Então, para que acender vela? Para que pagar missa? Para que fazer aquilo que a tradição manda? Se a Bíblia é bem clara. Eu posso ler para você os Salmos. Salmo, para você ver o que a Bíblia diz a respeito dessa passagem. Salmo 116 diz assim: invocai-o enquanto eu viver, laços de morte cercarão e angústias no inferno apoderarão de mim. Cai em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livra-me a alma. Então, se você invocar o Senhor, se você procurar por Ele, se você chamar pelo nome dEle, se você crer naquilo que Ele te chamou, você passará da morte para a vida eterna. A questão é crer. Como crer? Como viver? Se não podemos fazer aquilo que é da vontade de Deus. Então, muitos confiam naquilo que é da vontade do homem. Mas a Bíblia diz assim no Salmo 146, no capítulo 2, diz assim: não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor Deus. Então, meu amigo, para você que ouve essa palavra, glória a Deus pela sua vida, porque é chegada a hora em que todos ouvirão a palavra de Deus e crerão naquele que deu a vida. Quando você não crê naquele que te deu a vida, é a mesma coisa que você dissesse que a morte de Cristo foi em vão. Creia e receba a salvação. Glórias a Deus pela sua vida.